E nós vamos agora, irmãos, então a esse momento tão precioso que temos, que é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E veja que, às vezes, nós fazemos as coisas no automático, nós nos acostumamos dentro das nossas rotinas, mas quando nós nos apresentamos aqui e nos colocamos diante da palavra de Deus, nós devemos resgatar algumas coisas à nossa consciência. Existem coisas que nós não podemos esquecer. Existem algumas coisas que nós não podemos perder pelo caminho. E sempre que nós nos colocamos diante do anúncio da palavra de Deus, nós temos que entender que nós estamos diante de um momento onde nós não estamos reunidos para ouvir o pregador. Nós estamos reunidos para ouvir a Cristo. Então eu me uno a vocês nessa manhã, diante da palavra do Senhor, para que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos escutar a Cristo. E o que Cristo tem para ministrar em nosso coração, para nos confrontar com o nosso pecado, para alinhar o nosso caminho. Por isso se esqueça do meu nome nessa manhã. Se esqueça que sou eu que estou falando com você nessa manhã. Nós estamos aqui para ouvir a Cristo. E por isso eu quero te convidar para repetir uma simples oração. Feche seus olhos e repita comigo assim: Jesus, abra o meu coração para a tua palavra nessa manhã. Eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fale comigo. Assim nós oramos em teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos, nós temos meditado na carta que João escreve à igreja, 1 João. Inclusive, você pode abrir a sua Bíblia já em 1 João. E nós precisamos, antes de nos posicionar no texto que nós leremos, que está no capítulo 4, a partir do versículo 7, você pode achá-lo. Mas antes de nós lermos essa passagem, nós precisamos nos lembrar que o apóstolo João está escrevendo aqui a uma igreja que está passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de perguntas que assombram o coração. E qual é essa pergunta principal que assombra aqueles homens? Eles estão se perguntando: será que eu conheço de fato a Deus? Será que eu estou certo no meu caminho? Será que eu realmente sou salvo? Essa é a pergunta que está no coração daqueles irmãos que tentam discernir, entender se eles são de fato filhos de Deus. Por sua vez, a dúvida que está no coração daqueles homens tem a sua raiz em um trauma que aquela comunidade vive, quando aqueles que o apóstolo João, nessa mesma carta, vai chamar de anticristos, saem do meio deles e começam a pregar um evangelho diferente, e não só isso, mas se dispõem a tentar seduzi-los, a tentar enganá-los, a tentar convencê-los daquilo que não é o evangelho de Jesus. E assim, como nós já vimos, ao escrever essa carta, João insiste em voltar a alguns pontos de contraste que ele está estabelecendo entre os seus leitores e aquele grupo que tinha saído do meio deles. João vai ali chamar a atenção dos seus leitores para esses pontos de contraste, para que eles possam discernir, entender quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Esses pontos servem para que aquela igreja possa chegar à certeza da fé, para que eles possam ganhar segurança no seu coração. E na semana passada, nós vimos, o pastor Rodrigo pregou, e nós meditamos na primeira parte do capítulo 4.
E ali João vai enfatizar a importância inegociável de nós crermos que Deus se fez homem em Jesus. De nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é apresentado por João diante daquela comunidade como um distintivo verdadeiro da fé, de quem pertence ao Senhor. Uma característica inegociável. Hoje, no trecho que nós vamos ler, João se aprofunda em um outro ponto inegociável, que também vai diferenciar aqueles que são filhos de Deus daqueles que são filhos do diabo, como ele mesmo usa essa expressão em outro momento na carta. E qual é esse ponto que ele vai expandir nessa passagem que nós leremos hoje? Esse ponto é o amor. E diante dessa exposição que João está fazendo àqueles homens, eles deveriam ser capazes de, ao contemplar aquela mensagem, fortalecerem a sua fé, alinharem o seu caminho, se protegerem da sedução do erro que estava ao redor deles. Agora veja, meu irmão, eu e você, nessa manhã, ao nos colocarmos diante dessa palavra, temos esse mesmo objetivo, o de fortalecermos a nossa fé, o de alinharmos o nosso caminho e também o de nos proteger da sedução do erro, dos discursos que nos cercam. E assim, com esse coração sedento e necessitado dessas coisas, nós nos aproximamos dessa mensagem. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Ouça o que diz a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Feche seus olhos uma vez mais, vamos orar. Senhor, nós chegamos humildemente diante da Tua palavra,
e pedimos, tem misericórdia de nós, derrama graça sobre nós, derrame sobre nosso entendimento, transformação pelo Teu Espírito. Usa a minha vida, Senhor, como pregador, apesar de mim. Nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos que esse amor transborde através de nós, nós precisamos que o Senhor tire o nosso coração, Deus, deste estado de paralisação, de indiferença. Tira, Pai, do nosso coração, nos dá um coração segundo Cristo, segundo o Teu amor. Deus, nós cremos em Ti, nós não estamos aqui, Deus, em um teatro religioso, mas estamos clamando ao Deus vivo, ao Deus eterno, e nós nos achegamos diante de Ti no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, existem algumas palavras que são pequenas, mas essas palavras também são frequentemente usadas por todos nós. E quando alguém nos pede para defini-las, nós nos sentimos completamente incompetentes, completamente incapazes. Porque apesar dessas palavras serem palavras comuns, frequentes na nossa língua, no nosso dia a dia, elas também possuem um significado profundo, raízes profundas. E quando alguém pede que nós as expliquemos, nós temos tanta dificuldade. Uma dessas palavras pequenas, mas gigantesca, é amor. Nós sentimos que nós compreendemos perfeitamente bem o significado de amor, até que alguém nos peça para definir, para explicar este conceito, para dizer o que é o amor. E um dos desafios para se definir o amor é o de lidar com uma grande tensão que existe dentro da nossa cultura. Porque, por um lado, nós podemos olhar para cenas, contos e histórias como Romeu e Julieta, e ali algo é comunicado a nós de que o amor é uma espécie de acidente incurável, de algo que nós não temos controle sobre ele é uma fatalidade irrecuperável. Nós não escolhemos amar, nós amamos a despeito das circunstâncias. E essa visão se estende na nossa cultura. Até mesmo, por exemplo, no inglês, nós temos a expressão fall in love. Fall, que é cair. Como se o amor fosse essa coisa na qual você caísse. Você não pode segurar, você não pode resistir. De repente ele acontece, você cai no amor. Que nós traduzimos por se apaixonar. Então, por um lado, nós olhamos para essa cultura e essa cultura está nos dizendo isso, mas por outro, em uma cultura onde o indivíduo busca a sua autonomia, a sua independência completa, o amor às vezes é expresso como estando simplesmente à mercê da vontade do sujeito. Há uma ideia também que diz: eu amo a quem quiser, e se eu não quiser amar, eu não amo mais. E você não tem nada a ver com isso. Assim as relações se tornam frágeis. Os vínculos se tornam solúveis, voláteis. As relações são facilmente abandonadas. E o amor se torna definido conforme a própria vontade. Uau! O que é o amor, então? O amor é essa força irresistível? Ou o amor é este vínculo volátil? O amor, ele arrebata, toma toda a nossa liberdade? Ou nós temos, na verdade, toda a liberdade para dizer como amamos e o que amamos e sabermos como amar? Como a nossa cultura resolve essa tensão? Essa é uma boa pergunta. Porque a nossa cultura, ela cria e tenta resolver essa mesma tensão. E como eles fazem?
ou até nós fazemos, ela tenta fazer da seguinte maneira: amar, para a grande parte da nossa cultura, se torna exatamente igual a desejo. E o desejo não tem limites e nem direção. O desejo é o que o próprio homem deseja, é o que o próprio homem define. Sabe por quê? Porque na nossa cultura, amar não é dever. E não pode ser percebido como dever. E se amar é fundamentalmente um desejo, para a nossa cultura, ou para a grande parte da nossa cultura, desejos são uma expressão identitária. Ou desejos expressam a nossa identidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mundo hoje, dependendo do seu desejo, se alguém questiona o seu desejo, está questionando a sua identidade. Está questionando o seu valor. Está questionando o seu significado. Pense no seguinte: ao mesmo tempo que o homem diz, eu não escolho a quem amar, ele diz, eu amo a quem eu quiser. Veja só essa tensão. Isso significa que parte da nossa sociedade acredita que você não pode resistir ao surgimento do desejo. E uma vez que você deseja, ai de quem resistir ao seu desejo. Porque se alguém embarrar o seu desejo, este está dizendo que você não tem valor, não tem dignidade. Isso é percebido como um ataque à identidade. Você escolhe a quem amar, a forma de amar e o que é amor, conforme a própria vontade. Nesse sentido, amar não orienta o desejo. Amar vai se submeter, se subjugar ao desejo. E quando isso acontece, amar se torna uma opção. E a passagem que nós lemos em 1 João hoje ataca frontalmente a noção de amor como um mero desejo ou como fundamentalmente um desejo. E nos ajuda a compreender que o amor não é uma opção, mas que o amor é um mandamento. Assim como os nossos irmãos, primeiros leitores dessa carta, estavam sendo assediados por discursos contrários ao Evangelho, nós também estamos cercados por discursos que tentam colocar no nosso coração dúvida, questão, abalar a nossa fé, nos afastar da verdade. E por isso, diante dessa passagem, nós precisamos aprender a amar. E aprender o que é amor, não a partir da nossa cultura, não a partir dos nossos desejos, não a partir dos nossos achismos, mas a partir da palavra de Deus e do que Ele revela nessa palavra. Por isso eu quero enfatizar para vocês nessa manhã 3 aspectos sobre amar, que João nos deixa perceber aqui. E o primeiro desses aspectos, eu chamo de amar revela a nossa identidade. Você consegue achar este aspecto entre os versículos 7 e 10. Amar revela a nossa identidade. Esse princípio parece, à primeira vista, algo muito fácil de ser aceito pela nossa cultura. Algo muito fácil de ser aceito pela nossa sociedade. Parece fácil para as pessoas aceitarem que no amor nós encontramos a nossa identidade. Mas o que João quer dizer com isso é completamente diferente do que as pessoas entendem, se nós falamos essa frase dentro do nosso contexto cultural. Lembre-se, como eu disse, que grande parte da nossa cultura define o amor de uma determinada maneira. Para a nossa cultura, o amor tem como base o desejo. O desejo, por sua vez, é definidor da identidade. Essa ideia é o que o sociólogo americano Robert Bellah vai chamar de individualismo expressivo. O que é o individualismo expressivo? O que isso significa? Isso significa
que em termos gerais, a nossa cultura vai dizer a você que tem um você de verdade preso aí dentro do seu coração. E esse eu verdadeiro, ele é composto pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas intuições. E o objetivo da sua vida se torna conhecer este eu interior e libertá-lo. E ir atrás dos seus desejos, do seu coração. Essa é a narrativa cultural, essa é a narrativa de todos os filmes da Disney que você pode pensar. Há essa ideia de que você tem que se descobrir e se libertar. Veja que isso é completamente diferente do que João escreve. E, na verdade, João confronta esse sistema naquilo que ele escreve. Nem todo desejo é amor. E nem todo amor é desejo. Para João, a base do amor não é o desejo. E o desejo não é o que define a sua identidade. Veja o que ele escreve nos versículos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual é, então, a base do amor? A base do amor não é o meu desejo. A base do amor não é o que eu acho ou a minha identidade. A base do amor é Deus. Deus é amor. Essa afirmação de João aponta que o amor é uma maneira pela qual o próprio Deus define a sua natureza. Fala sobre si, revela sobre si. Isso não quer dizer que nós entendemos quem Deus é, porque nós conhecemos o amor. E agora entendemos quem Deus é. Não, mas nós entendemos o que é o amor. Porque nós conhecemos a Deus. Essa é a ordem das coisas. Amar só é possível uma vez que nós conhecemos a Deus. Não há como nós amarmos se nós não conhecermos a Deus. Você pode experimentar desejo? Pode. Mas o amor perfeito, o amor naquilo que ele de fato é, ele só é experimentado enquanto reflexo desse que conhecemos, que é Deus. Antes de nós nos aprofundarmos aqui, no entanto, algo importante para nós considerarmos. Quando João diz, e todo aquele que ama é nascido de Deus, ele está apontando que se Deus é amor, e nós somos filhos de Deus, então o amor compõe também a nossa identidade. O amor é definido a partir de Deus, e o amor revela a nossa identidade como seus filhos. Mas aqui você pode, se você prestou atenção, me parar e perguntar, espera, eu não estou entendendo, tem um problema aqui. Se João está dizendo que o amor constitui nossa identidade como filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, então por que João está nos mandando amar? Então por que João está nos convocando a amar? Pois se o amor, se Deus é amor, se eu sou filho de Deus, se amar é parte da minha identidade, revela que eu sou filho de Deus, por que João acha que ele precisa dizer a nós, amemo-nos? Porque ele nos convoca. E a resposta é que nem tudo que é natural é fácil. Amar é algo que corresponde à natureza dos filhos de Deus. Mas isso não significa que não envolva esforço.
Isso não significa que não envolva trabalho. A noção de que algo é natural, flui da nossa natureza e envolve trabalho, pode parecer a princípio estranha para você. Mas não é tão estranho se nós paramos, damos um passo atrás e analisamos com maior cuidado. Existe um autor, poeta, escritor inglês que se chama Rudyard Kipling. E este homem, nascido lá em 1800 e alguma coisa, ele escreveu várias obras, das quais uma obra se chama O Livro da Selva. Nesse livro ele tem vários contos. Um desses contos você com certeza conhece, que se chama Mowgli, o Menino Lobo. Mas esse mesmo Livro da Selva, ele também conta algumas outras histórias. E existe uma dessas histórias, que é a história de Kotick, a foca branca. E ali ele vai narrar a história dessa foca albina, que cresce no meio de tantas outras focas, milhares delas em uma praia. E aquela história vai dizer que Kotick, essa foca diferente, essa foca albina, descobre que naquela praia existiam caçadores. E porque isso perturba Kotick, que ele quer um lugar melhor para as outras focas, ele sai à procura de uma praia. Mas há um momento na história de Kotick que é um momento muito marcante, que é quando ele aprende a nadar. E eu quero que você preste atenção em como Kipling vai nos contar sobre essa cena. Assim ele escreve: foquinhas não nascem sabendo nadar. Elas ficam tristes enquanto não aprendem. Na primeira vez em que Kotick mergulhou, uma onda o puxou até onde ele não alcançava o fundo. Sua cabeçona afundou e suas pequenas nadadeiras traseiras viraram para cima. Se a próxima onda não tivesse jogado de volta, ele teria se afogado. Depois disso, aprendeu a ficar deitado em uma poça na praia e deixar que as ondas o cobrissem para boiar e remar. Mas sempre ficava de olho nas maiores ondas e mais perigosas. Levou 2 semanas até saber usar corretamente as nadadeiras. Treinou, entrando e saindo da água, até perceber que, na verdade, ali era o seu lugar. Kipling está nos mostrando que, apesar de nadar ser algo que pertence à natureza das focas, elas foram desenhadas para isso, ao ponto de que Kotick descobre que ali era o seu verdadeiro lugar. Apesar de tudo isso, exige esforço. Elas têm que aprender, elas têm que treinar. Exige tempo, aprendizado. Assim, meus irmãos, é para o cristão amar. Amar é parte da natureza do cristão. Mas isso não significa que não haverá nenhum esforço, que não haverá nenhum trabalho, que nós não vamos precisar de treinar, que nós não vamos precisar de tempo para amar. Mas ali é o nosso verdadeiro lugar. É interessante que depois ele conta que Kotick passava mais tempo na água do que fora dela. E por isso João aponta que se nascemos de Deus, amamos. Mas ao mesmo tempo, Ele também nos convoca a amar. Será fácil? Não. Mas nos versículos 9 e 10, João escreve que Deus faz 2 coisas para que isso seja possível. Ele modela o amor e Ele nos habilita a amar. E como Ele faz isso? Ele faz isso nos amando através de Cristo, para que também através de Cristo nós possamos amar uns aos outros. Cristo é o nosso modelo de amor. Deus não nos dá apenas uma ordem, Ele nos dá um exemplo. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós descobrimos como devemos viver. Como Cristo trata as outras pessoas, nós devemos tratá-las. Só que existe aqui um problema.
Porque ainda que eu te dê um bom exemplo, se o exemplo fosse a única coisa que nós tivéssemos, nós ainda assim não seríamos capazes de imitá-lo. Então Deus não apenas modela para nós como é esse amor, mas Deus nos habilita a amar, pelo que Ele faz na cruz, pelo sacrifício de Cristo que nos adota como seus filhos. E é por isso que nós chamamos a conversão, e a Bíblia chama de novo nascimento, nova criatura. Nós nos tornamos completamente diferentes nas raízes do nosso ser, da nossa existência. No amor, a nossa identidade é revelada como filhos de Deus. Não é, no entanto, apenas isso que o amor faz, o que nos leva ao segundo ponto, que é amar acessa uma realidade. Amar não apenas revela uma identidade, acessa uma realidade. Nós encontramos isso entre os versículos 11 e 16. Nós já entendemos, então, que amar, mesmo não sendo fácil, é da natureza dos filhos de Deus. Assim, amar revela nossa identidade. Agora, João vai mostrar que o amor não apenas revela quem somos, mas o amor também nos dá acesso a quem Deus é. O versículo 11 vai nos dar uma pista desse movimento, ao expressar uma ponte de comunicação entre a realidade do céu e a realidade da terra. Veja que esse movimento de união dos céus com a terra é um movimento que vem por todas as escrituras desde a sua origem. Esse é o movimento no qual nós estamos. Nós estamos aqui experimentando realidades do céu enquanto na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse mesmo movimento está aqui expresso quando João vai dizer: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A base para o nosso amor horizontal entre nós é o amor vertical de Deus por nós. Em outras palavras, o amor não é apenas o que nos identifica, mas é o que evidencia o nosso acesso a uma realidade do céu. Quando nós amamos, é uma visão do céu. Quando nós amamos, nós estamos experimentando a realidade do céu. O nosso amor é reflexo do amor de Deus. O movimento que está acontecendo aqui se torna ainda mais claro quando de repente João vai insistir no versículo 12 assim: nunca ninguém viu Deus. Uau, como assim, João? A gente estava discutindo aqui sobre amor, de repente você atira isso? Nunca ninguém viu Deus. E não só aqui, ele vai repetir, versículo 20. Ele volta a essa mesma ideia. Veja que essa afirmação, ela desmonta completamente a nossa estrutura de conhecimento. Porque para o nosso mundo, conhecer é ver. Eu só acredito vendo. Nós confiamos nos olhos. Mas se João diz, nunca ninguém viu Deus, então como nós conhecemos? Um Deus invisível. Essa é uma pergunta importante para aqueles irmãos. Porque lembre-se que esses irmãos estão em crise. Será que eu conheço a Deus? Será que eu sou salvo? Eles estão sofrendo angústia. Como eu sei que eu conheço a Deus? Essa é a pergunta. E João vira e diz, ninguém viu Deus. O fato de João apontar que Deus é invisível é para ajudar ou é para atrapalhar aqueles irmãos? Eu não sei se eu conheço a Deus, nunca ninguém viu Deus. Ora, alguém pode pensar que está atrapalhando, mas na verdade João está ajudando. Porque João está lembrando a eles de que Deus não está sujeito à análise humana. Nós não conhecemos a Deus porque nós produzimos uma série de experimentos e fizemos uma série de análises e observações. Nós verificamos a sua existência como se nós fôssemos os garantidores de quem Deus é, ou de que Ele existe, ou de que nós o conhecemos. Não fomos nós que subimos ao céu. Foi Deus que desceu à terra. Logo, a pergunta sobre se eu conheço a Deus, ela não é respondida porque o vemos. Como ela é respondida então? Versículo 13.
Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Irmãos, nós sabemos que nós conhecemos a Deus, que nós permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós pelo fato dele nos ter dado o seu Espírito. Ora, mas a sua pergunta então agora pode ser: tudo bem, João, mas como eu sei então que eu recebi o seu Espírito? Essa é a questão que João vai responder em duas frentes. A primeira é a confissão que vem desde a passagem que nós lemos na semana passada e vai se manifestar aqui novamente no versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. A confissão, não há habitação do Espírito fora da verdade da fé, de que Jesus Cristo é Filho de Deus, de que Ele encarnou, de que Ele veio ao mundo, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele voltará. Não há fé fora disso, não há vida fora disso, não há amor fora disso. Então, como eu sei que recebi o Espírito de Deus, como eu sei que eu conheço a Deus? Ora, João está dizendo a fé, a confissão, porque a confissão não é apenas um ato verbal, a confissão é um reflexo verbal de uma realidade percebida com todo o ser, no centro do nosso ser. E aquela igreja precisa se apegar a isso. Os falsos mestres que saíram do meio deles não criam nisso, não professavam isso. E João está aqui estabelecendo essa diferença. A confissão da nossa fé em Jesus Cristo deve trazer segurança ao nosso coração. Há, porém, uma outra frente que João usa para responder. A confissão não é uma atividade verbal, como eu disse, mas um reflexo de uma fé verdadeira. Então, João vai dizer: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, o amor que nós temos uns pelos outros é evidência do nosso conhecimento de Deus. Mas ele não só é evidência de que nós conhecemos a Deus, ele também é a maneira como nós conhecemos a Deus. E o nosso amor é assim aperfeiçoado. Então o que eu estou dizendo para você, que João está dizendo para você, é que o amor que temos uns pelos outros não é apenas uma evidência de que conhecemos a Deus, mas a maneira pela qual nós conhecemos a Deus. Como assim, meu irmão? Talvez você creia, por exemplo, que Deus te perdoou. Você diga isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia que você estiver de frente com alguém que pecou contra você, que traiu a sua confiança, alguém que você não esperava, alguém que fez uma ferida profunda na sua alma, alguém que fez uma coisa inimaginável, que é capaz de partir o seu coração, no dia que você estiver de frente para essa pessoa, olhar dentro dos seus olhos, ali você terá a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Sabe por quê? Porque naquela oportunidade você terá a chance de entender que aquela ofensa que dói tanto no seu coração foi infinitamente menor do que a sua ofensa contra um Deus santo, justo e bom que te deu a vida. E na oportunidade de reconhecer a profundidade daquela ferida, você tem a oportunidade de reconhecer a gravidade do seu pecado e entender que se Deus o perdoa, isso é expressão de um amor que agora você percebe como nunca antes. Porque aquilo que é requerido de você, o amor que é requerido de você para perdoar tão profunda ferida, é ainda menor do que o amor do qual você é alvo. Quando Deus te amou. E nisso, nós acessamos a realidade desse amor, enquanto nós amamos uns aos outros.
Mas há um terceiro aspecto que João vai revelar aqui sobre amar. Amar é fonte de confiança para a eternidade. Nós vemos isso nos versículos 17 a 21. E aqui nós precisamos nos lembrar que João está escrevendo a irmãos que carregam no seu coração uma angústia. Eles sabem que o dia do juízo está no horizonte deles. Eles sabem que o dia do juízo está no horizonte de todos os homens. Mas diante desse dia do juízo, qual é a angústia que eles carregam no peito? Será que eu sou salvo? Será que eu conheço a Deus? Ora, se você sabe que lá no futuro há o juízo, e você não sabe do que está fazendo agora com a sua vida e não tem segurança, o que isso vai te gerar? Medo. E João vai redirecionar os olhos daqueles homens, nesse ponto, para que eles encontrem segurança. Um homem chamado Karl Wallenda, nascido em 1905, na Alemanha, ele foi o patriarca de uma grande e famosa família de equilibristas. Durante muito tempo, a família Wallenda criou números espetaculares, como, por exemplo, a pirâmide de 7 homens, onde havia uma corda bamba e 7 homens, uns sobre os outros, atravessavam aquela corda. E assim eles faziam por gerações. Karl Wallenda era o patriarca dessa família. Aos 73 anos, Karl, que já era um equilibrista experiente, ele tentou o seu último número para desafiar o medo. Naquele número que ele foi a Porto Rico para executar, eles ligaram uma corda de 250 metros de extensão entre 2 prédios de 10 andares, a cerca de 37 metros de altura. E ali, Karl iria atravessá-la sem nenhum equipamento de segurança que o impedisse de cair. E o Sr. Wallenda começa a sua travessia aos seus 73 anos. Até que quando ele chega, mais ou menos na metade do seu trajeto, bate um vento, aquela corda balança, ele olha para baixo, ele tenta se segurar e ele cai para a sua morte. Talvez você pense que Karl já era velho, e talvez seja por isso que ele não conseguiu fazer este ato que ele já fizera tantas outras vezes na sua vida. Mas a sua esposa, que também era uma equilibrista, depois desse evento, disse algumas coisas que nos elucidam que, na verdade, possivelmente não foi isso que aconteceu. Não era a respeito das condições físicas de Karl. Ele estava apto. Mas a sua esposa disse que poucos meses antes daquele dia, ele havia mudado seu comportamento. E ela vai dizer o seguinte: por 3 meses antes de sua queda, tudo o que Karl pensava era na possibilidade de cair. Foi a primeira vez em sua vida que ele pensava sobre isso. Ele me parecia dedicar toda a sua energia a não cair, ao invés de focar na travessia. Karl quebrou a regra de ouro do equilibrista. Ele olhou para baixo e ele não conseguiu mais caminhar sobre a corda. E como eu disse a você, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é redirecionando os olhos daqueles irmãos. Porque ao darem atenção para o que os falsos profetas diziam, ao ouvirem as suas acusações, ao olharem para os traumas e rupturas que eles tinham sofrido, eles começaram a fraquejar. Eles perderam a sua segurança, suas pernas bambearam, como Karl. Tudo que eles pensavam era em tentar não cair. Mas João os está chamando agora para um caminho da confiança. E qual é esse caminho? O caminho apontado pelo amor.
João revela que os irmãos não devem temer, primeiro, porque há um amor sendo aperfeiçoado neles. Esse amor que se aperfeiçoa vai tornando pelo caminho a imagem de Cristo cada vez mais nítida, cada vez mais vista, à medida que eles se amam e esse amor é aperfeiçoado e essa realidade é acessada por eles. E assim, isso pode trazer ao coração deles confiança no dia do juízo, porque João vai escrever, assim como ele é, também nós somos neste mundo. Segundo, eles não devem temer, porque a confiança não vem da própria força. Mas o que está expresso no versículo 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa relação com Deus não é intermediada pelo medo. Que o medo não é capaz de fazer com que nós cumpramos a vontade de Deus. Que nós cumpramos e guardemos os seus mandamentos. A nossa relação com Deus é intermediada pelo amor. E aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Mas há algo ainda mais profundo do que isso, que João vai nos revelar no versículo 19. Porque ali ele escreve, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E isso muda tudo. Em relação à confiança e segurança que aqueles homens podem sentir e que eu e você podemos sentir. O medo de Corvalenda fez com que, naquela última travessia, ele adotasse um comportamento diferente de todos os outros que ele adotara antes nas suas outras travessias. Ele começa a supervisionar as instalações. Ele começa a observar o que aqueles homens que preparavam as cordas estavam fazendo. Ele começa a dar instruções, a certificar o que estava acontecendo, mas nem todo o seu preparo e experiência conseguiram conduzi-lo para o outro lado. E da mesma forma, eu e você não conseguimos garantir a nossa segurança para atravessar a corda bamba do juízo de Deus. Não adianta a nossa experiência, não adianta o nosso esforço, não adianta nós ficarmos verificando os parafusos da lei, não adianta nós checarmos a condição meteorológica do dia. A nossa segurança não está na nossa competência, capacidade, esforço, experiência. A única coisa que nos leva até o outro lado é o fato de que Ele nos amou primeiro. É por isso que nós podemos atravessar a corda bamba do juízo de Deus e chegar ao outro lado. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos os nossos irmãos. Amar é fonte de confiança para a eternidade. E à medida que nós amamos, porque fomos amados, isso deve trazer ao nosso coração coragem e não medo. Por isso, meu irmão, confie na obra que o Senhor começou em você. Ainda que amar seja difícil, ame como você foi amado. Contemple no amor entre nós a bondade de Deus. E nesse amor você será transformado e conformado à sua imagem. E por fim, descanse naquele que te amou primeiro. Nós não atravessamos a corda do juízo pelo nosso equilíbrio, mas pela mão que nos segura toda vez que bate um vento forte. Pela mão que nos permite chegar do outro lado. Eu me lembro de uma vez que eu fui a uma viagem com meu pai. Eu, sinceramente, não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito pequeno. Eu também não me lembro onde foi. Eu também não me lembro nem se ele se lembra dessa história.
Tudo que eu me lembro é que eu fui para um alto de um monte. E o dia estava nublado. E eu estava com uma capa de chuva. E de repente bateu um vento forte, forte, muito forte, ao ponto de me levar de cima do monte e quase cair. E eu só lembro que quando aquele vento forte bateu, eu senti uma mão na minha capa atrás, que rasgou a minha capa, mas me segurou. Meus irmãos, é só a mão de Deus que nos segura. Nessa terra tem ventos perigosos, mas o Senhor nos puxa pela capa de chuva. O Senhor nos leva por outro lado. Por isso não seja assombrado pelas histórias que esse mundo te conta. Não seja enganado e confundido por essa cultura envenenada pelo pecado e pelo diabo. Mas creia no Senhor, que guarda o seu caminho. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor tome nas Tuas mãos nosso coração frágil, fraco e vacilante. Nós reconhecemos, Deus, as fraquezas dos nossos joelhos, o tropeço dos nossos pés. Mas nós clamamos ao Senhor nessa manhã, Pai, nos segura nas Tuas mãos. Quando faltar a segurança, nos renova no Teu amor. Nos ajude, Senhor, a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, para que esse amor possa também sustentar os nossos pés quando eles estiverem fracos. Nos ajude, Deus, a sermos uma igreja fiel ao Senhor na expressão desse amor. Que o Senhor nos ensine, Deus, e a imagem de Cristo se torne cada dia mais nítida no nosso meio, porque estaremos o imitando, habilitados pela adoção em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz. E se há alguém aqui, Deus, que está se preparando para atravessar a corda do juízo, sem segurança, sem proteção, eu quero pedir ao Senhor, visita esse coração nessa manhã, Pai. O convença do pecado, da justiça e do juízo. Traga ele à Tua presença, para que na travessia ele seja segurado pelo Senhor. E que o Senhor nos ajude como igreja a ajudar os nossos irmãos, e aqueles que precisam, e aqueles que têm medo e estão inseguros. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito